Rapaziada, Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, galera. É isso mesmo. Deixa sua opinião nos comentários o que você acha aí. Quem ele vai convocar para a seleção brasileira? Quem vai ser os meninos aí? Será que ele vai convocar bastante brasileiro ou da Premier League? É isso mesmo, galera. Galera, eu trouxe aqui um corte da Gazeta Esportiva, tá bom, galera? Que a gente vai falar bastante do Corinthians também. E essa derrota contra o Mirassol, né, galera? Aqui não foi bacana, né, galera? Então tudo isso nesse vídeo e muito mais, tá? Fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma novidade, tá bom, galera? Já vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo, tá bom? Se você é corintiano, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente começa aqui com o anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, com contrato até a Copa do Mundo de 2026, até o fim da Copa, né? Isso. Espero, né? O presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, falou sobre o novo comandante, olha só. É uma percussão muito positiva e também ele está muito feliz nessa conversa que tivemos. E eu acho que todos os clubes têm, do futebol brasileiro se manifestando também, parabenizando, né, por essa contratação. Os atletas da seleção brasileira, muitos também parabenizando, né, dizendo que é um excelente treinador. Temos consciência que procuramos fazer o melhor. Isso não desmerecendo nenhum dos outros treinadores que estiveram juntos com a CBF, com a seleção brasileira. Ele também tendo essa vontade de estar dirigindo a seleção brasileira. Que no dia 26, o treinador presente, ele possa fazer a escolha dos 23 que irão para esses dois jogos, contra o Equador e contra o Paraguai. O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre a saída do treinador italiano, mas a expectativa é de que ele só complete os 3 jogos que faltam para o clube espanhol nessa temporada. CBF explicou que Ancelotti já vai se reunir na próxima semana com o coordenador-geral de seleções, Rodrigo Caetano, e também com o ex-zagueiro Juan, coordenador técnico, para definir a pré-lista de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico estará à frente do Brasil nos 2 jogos. Para você saber o tamanho do Carlo Ancelotti, a gente vai conferir agora o currículo do novo técnico da seleção com os principais títulos dele. Depois a gente vai ouvir a opinião do Miller e do Alex Miller. Ele conquistou 5 vezes a Liga dos Campeões e 4 edições do Mundial de Clubes. Ele tem ainda um campeonato inglês, um italiano, um francês, um alemão e 2 espanhóis. Cidadão do mundo, né? Fora vários outros troféus de menor relevância por esses países. O Ancelotti foi o primeiro treinador a ganhar as 5 principais ligas da Europa. Eu, como já vinha defendendo, ao contrário do meu xará aqui, a possibilidade de se estudar a contratação de um técnico estrangeiro, dentre os estrangeiros que hoje poderiam ser contratados, acho que seria um dos grandes nomes. O Abel Ferreira, por já estar no Brasil há 5 anos, conhecer com mais profundidade o futebol brasileiro, também poderia ser um grande nome. Só que seria muito mais difícil para ele sair do Palmeiras, ele não sairia do Palmeiras nesse momento, ele ganha muito bem no clube, está adaptado e feliz. E ele não teria aquela coisa assim, apaixonada de ser técnico do Brasil. Se fosse da seleção portuguesa ainda, por ser a sua terra natal, talvez poderia ter esse componente emocional. Mas para deixar o Palmeiras do jeito que ele está hoje, bem encaixado, ganhando bem, para assumir uma seleção brasileira, que ele não sabe qual seria o risco, ficaria difícil. E o Ancelotti, gente, ele tem 65 anos, um vasto currículo de títulos. E aí você pode falar o seguinte: mas ele não conhece muito o futebol brasileiro, ele só trabalhou na Europa, então ele não sabe quem está jogando aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu tenho uma sensação, quero crer, que ele não foi contratado de ontem para hoje. Ele já sabia dessa possibilidade há algum tempo. Você acha que ele não começou a acompanhar o futebol brasileiro com mais detalhes? Você acha que ele não tem auxiliares, já inclusive aqui no Brasil, que vem acompanhando o futebol brasileiro para passar as informações para ele e assim que ele assumir, ele já pegar tudo isso e começar a trabalhar e colocar em prática? E é um grande treinador, é um treinador de ponta, tido pela maioria das pessoas que acompanham o futebol do mundo como um dos maiores técnicos da história do futebol. Inclusive lá na Itália, que é a terra dele, o pessoal lamentando, ficando indignado, porque o Brasil conseguiu contratar o Ancelotti e a Itália não. Deve ser dinheiro. Então, deve ser lógico que é dinheiro. Lógico que é dinheiro. Então, assim, pelo mercado, pelo que existia hoje, eu acho que o Brasil está muito bem servido.
E aí, Miller? Olha, Michele, eu sou contra, não pelo currículo dele, porque o currículo dele fala por si O currículo dele é excelente, só falta a Copa do Mundo. Exatamente, nem precisa questionar quem vai querer. É inconteste, como diz o americano, né? Então acho que eu sou contra porque é pouco tempo até o ano que vem, a Copa do Mundo, né? O Brasil não tem um time, o Xará sabe disso, todos sabemos. O Brasil não tem um time. O Ancelotti não tem um tempo para formar um time como em clube. Os clubes que ele passou, que ele foi campeão, ele treinava só seleção. Só craques, né? Só seleção. E agora, Michele, é o seguinte, é muito peso de um treinador que chega, com muito peso, mas para um time leve. Então até então, a prima dona da seleção brasileira hoje é o Ancelotti. Não está no campo, está fora do campo. Uhum. Porque ele é muito mais treinador que os jogadores, atualmente falando. Ele é maior. Muito maior. Que todos eles lá. Exato. Eu estou te falando, esse peso desse currículo maravilhoso, Isso é bom. eu não sei se ele vai fazer efeito positivo nessa pobreza que está o nosso futebol. Talvez faça, porque talvez eles respeitem. Lógico, a gente torce. O que eu acho... O Ancelotti é o seguinte, ele é um treinador, eu joguei contra ele quando ele jogava pelo Milan. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro e por jogadores brasileiros. Você pode ver que todos os jogadores brasileiros que ele treinou tiveram bom desempenho porque ele dá confiança. Ele pedia jogadores brasileiros para os times dele. Exatamente, ele tem paciência com o jogador brasileiro, né? No Real Madrid, então, nem se fala. Então, acho que, a princípio, chega assim, um grande peso como treinador, fortíssimo, campeoníssimo, mas pega uma seleção que não tem um time formado até então. Ele vai ter que formar esse time, né? Aí eu pergunto, então, na nossa enquete até onde o Brasil chega? Vocês acham que ele consegue? É um chutômetro, mas a enquete total. é isso. Sim, Michele, o Brasil, Olá, a seleção brasileira vai para o Mundial dependendo dos valores individuais. Não vai depender de um grupo, porque não tem. Não se classifica, nem se classifica para a Copa. Não, isso não tem. Fase de grupos, mata-mata o título. Isso, o não classificar para a Copa está fora de questão. Não tem como. Vai classificar. Sempre classificou e vai classificar também. Ok. Título, mata-mata ou fase de grupos? Não, na fase de grupo sempre passou e vai passar. Vai passar. Entendeu? Tudo bem que aumentou o número de seleções, mas vai entrar a seleção muito fraca. Mas vai passar. Mata-mata? Mata-mata, aí o Brasil fica no meio do caminho. Você acha que fica? E você, Alex? Eu como sou um otimista por natureza, eu quero crer que o Ancelotti será campeão do mundo com a seleção do Brasil. Eu acho que chegou agora. Ele vai colocar mais uma coisa no currículo dele, que é o título da seleção Agora, brasileira. um detalhe, ele não foi treinador da seleção italiana, não é por falta de dinheiro. É por por quê? preferência. O presidente da Federação Italiana nunca colocou o Ancelotti como prioridade. Não, nunca. Sempre, pra você ter uma ideia, ele dizia que o Roberto Mantini era mais treinador que o Ancelotti. Tanto é que o Mantini, ele foi treinador da seleção e foi campeão da Eurocopa com a Itália. E se prepare para novidades na próxima convocação, hein? Por quê? Casemiro e Antony são peças tidas como quase certas para retornar à seleção brasileira. É mesmo? Ele gosta, né? O Casemiro jogou com ele. E o Endrick? Ele vai pôr o Endrick para jogar, será? Talvez, eu acho que é algum nome que ele deve chamar sim. Ô, Michele, todo treinador quando chega, ele vai fazer algo de diferente. Claro, tem que fazer. É lógico, né? Até porque na mesma. Se ele mantiver o que estava antes, e deixasse o que estava antes. Exatamente. Então, com certeza, como eu te falei, ele gosta de jogador brasileiro. Ele gosta de treinar jogador brasileiro. Sim. Isso é um Então ponto venha positivo. ser feliz. Isso é um venha ponto morar positivo na para Moca. ele. Ele vai morar aqui ou vai morar lá fora? Vai morar lá fora, né? Vai ficar nos dois, né? Ponte aérea. Agora, ele precisa sim ver os jogos do Campeonato Brasileiro aqui presente. Para conhecer o nosso, né? Nossa galera daqui. Poxa vida, tá para falar de Corinthians. Boa noite, Silver. O sistema defensivo é uma preocupação da Fiel? E aí, Michele, tudo bem com você, querida? É uma preocupação da fiel torcida, é uma preocupação que foi da família Dias, que é da família Silvestre, Dorival Júnior e Lucas Silvestre, o filho dele, os dois que comandam o timão hoje. É uma preocupação dos corintianos, é uma preocupação dos jogadores, porque tudo bem, o Corinthians perdeu para o Mirassol nesse final de semana, fora de casa, 2-1, teve a cavadinha do Memphis, mas não foi isso que determinou a derrota do Corinthians, e sim, mais uma vez,
o problema defensivo do Corinthians como um todo. Não estamos falando apenas da dupla de zaga, que também é um problema, até porque o Dorival, como o Ramon, ainda não conseguiu achar a dupla de zaga ideal, mas é o sistema defensivo como um todo. O Corinthians toma gol em quase todos os jogos. Eu vou trazer os números para você antes, mas antes dos números, vamos chamar para essa conversa o Maicon, meio-campo do Corinthians, que foi bem honesto, transparente nessa resposta ao falar do tema. A defesa do Corinthians como um todo, não só agora, nos últimos tempos. Isso é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Acho que ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe muito bem defensivamente e nesse ano, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante gols. É difícil falar de peça por peça, porque vem rodando e a gente não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que a gente vai conseguir trilhar melhor e vai conseguir melhorar esse aspecto. É claro que não é um problema só defensivo, acho que é um problema do grupo. Acho que tanto a parte ofensiva, a parte do meio campo, a parte defensiva vem falhando e a gente acaba estourando lá atrás. Mas é trabalhar e melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. É difícil falar porque a gente sabe que vem errando, a gente vem conversando, vem se cobrando e o erro se repete novamente. É claro que a cobrança existe bastante dentro do nosso vestiário referente a esses detalhes que infelizmente não está saindo da forma que a gente vem conversando. Mas sei que é difícil, eu sei que o momento nosso não é tão bom, mas a gente tem que ter frieza para conseguir trabalhar da melhor maneira possível para reverter essas situações pontuais que vem nos atrapalhando nos últimos jogos. Então é um quebra-cabeça a ser montado, né? Melhorar o sistema defensivo, que começa, como dizem os técnicos, os jogadores, é uma frase feita, né? Mas a defesa começa lá no ataque, na marcação, mas pode ser o sistema de jogo, pode ser também a capacidade técnica de alguns jogadores de defesa, a falta de proteção ao meio campo, é algo que tem que ser treinado, trabalhado, investigado, e o Dorival Júnior está tentando, junto com a comissão técnica, os jogadores, achar um caminho, mas é um problema que se arrasta desde o ano passado, repito, já ou na época com a família Dias. Os números do Corinthians no ano, o Corinthians toma mais gol do que joga. Então, no total, são 33 jogos e 38 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, após 8 rodadas, o Corinthians já tomou 14 gols, ou seja, quase 2 gols por jogo. Na Sul-Americana, tem 4 jogos aí, tá capengando na Sul-Americana, tem jogo no meio de semana. Quando ele jogou 4 vezes na Sula e tomou 4 gols. Então, é muito gol para um time que quer algo em relação a título, principalmente. Volto já para falar mais desse Corinthians, problemas também extra-campo, questão da base, o Dinei, que estava lá na base, pediu as contas. Michele, eu peguei 4 dias de folga, 1 de atestado e 3 de folga para descansar corpo e mente. No primeiro dia de Corinthians, eu já perdi o sono, mas já tem mais Coringão que joga quinta-feira. Tem clássico no final de semana também pelo Campeonato Brasileiro e questões extra-campo, além da defesa. Tá descansado, revigorado, repaginado, com uma cara boa. Te vi lá no meio do mato, muito bem acompanhado. Tá com tudo para cobrir esse Coringão. O Corinthians faz isso com as pessoas, dá uma dor de cabeça, né, Alex? Mas essa defesa do Corinthians realmente inspira cuidados. O torcedor tá com muita dor de cabeça, parafraseando o que você falou, Michele, porque a defesa do Corinthians realmente toma muitos gols. O Silvestre falou muito bem aí que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tomou 14 gols. Sabe quem tomou 14 gols no Campeonato Brasileiro também? O Sport Recife, que é o lanterna disparado da competição. E os dois são a segunda pior defesa, Xará, do campeonato, perdendo só para o Juventude, que levou 2 goleadas, então já tomou 20 gols do Juventude. Mas tirando essa aberração do Juventude e o Sport, que é o lanterna disparado, o Corinthians está se igualando ao que tem de pior no Campeonato Brasileiro em relação à defesa. E os números mostram isso, né? Então, gente, o Corinthians precisa realmente priorizar a questão defensiva para poder somar mais pontos e chegar a lugares maiores, tanto no Brasileiro como nas Copas em 2025. Senão, vai ficar pelo caminho em todas as competições. É que o Corinthians, o Dorival precisa ajustar o meio-campo. Porque o meio-campo não está dando a proteção devida para a defesa. É bem verdade que quando a defesa falha na individualidade, não é um problema com a culpa do meio-campo. Mas muitas vezes, Michele, o meio-campo não está protegendo a defesa.
E o meio-campo, todo mundo sabe que é o coração do time. Então, por isso que muitas vezes a defesa é exposta e nessa exposição a gente vê as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus limites. Mas o meio-campo do Corinthians precisa proteger mais a defesa. E a cavadinha? Como eu disse ontem, foi uma irresponsabilidade. Ponto. Não se bate pênalti assim. Os gênios do passado não batiam pênalti assim. Por que o Memphis Depay vai bater pênalti assim? Agora teve alguém recentemente que tentou fazer isso? Quem é que foi? De um outro time que também tentou fazer um negócio desse? Quem é que foi? Time grande, diretor, me ajuda. Agora que a gente até falou isso, alguém que tentou bater assim de levinho, que bateu meio dando uma paradinha, quem foi? Mas não foi cavadinha. Não, o Rian, foi o Rian. Foi correndo devagar pra bola. O Rian, mas ele fez. Não, o Rian fez. Não, mas teve um jogador realmente que perdeu no Campeonato Brasileiro. Mas não é que fez cavadinha. O Ferreirinha. Ah, foi o Ferreirinha, mas não, tudo bem, não foi exatamente assim. Não foi a mesma... Mas foi no mesmo pacote, não foi a mesma causa da perda do pênalti, né? Mas realmente, você pode tentar fazer isso aí, quando o jogo tá 2-0 pra você vai lá pra dar um espetáculo pra torcida, mas não assim, sabe, 0-0, você precisa fazer um gol, um jogo difícil, tudo. Tanto o jogo era difícil que o Corinthians perdeu, né? Sabe quem não perdia esse gol? O Marcelinho Carioca. O Marcelinho fez alguns. E assim. sabe quem não perdia gol também? O Miller. Né? O Miller não batia assim. Olha. Batia mais sério. O Djalminha fez alguns assim. Michele, esse gol não é sério, gente. Desculpa, eu gosto do Memphis, mas se eu tô jogando hoje no Corinthians... Você já me conta. Segura emoção. Miller, se você jogasse no Corinthians, o que é que você companheiro do Depay de no Corinthians diferente? hoje, né? Não, a gente reunia só os jogadores, né? Chamava ele pra reunião e falava assim, fera, como é que é? O Memphis chamava o Memphis na xixa? Sim, junto com outros jogadores, companheiros, né? Como é que é? Fala. Chegava e dizia assim, olha, você para bater um escanteio certo, você ganha bonificação. Você para jogar a bola na lua, ganha bonificação. Você para sofrer uma falta, ganha bonificação. Além dos 3 milhões por mês. Perdeu. Agora você perde um pênalti desse, uma irresponsabilidade dessa que você comete, uma aberração dessa... Porque prejudica o time, né? Exatamente. Você tá de sacanagem? 0-0 tava o jogo. 1-0 ali mudava totalmente o quadro da partida. E do Corinthians, né? E eu falava assim, e a partir da próxima partida você não bate mais pênalti. Mas tem que ter... hein, pra falar tem isso. Esses jogadores no Corinthians? Tem que ter peito. Pra fazer isso? Tem que ter peito. Tem esses jogadores no Não, só Corinthians? tem jogador bonzinho. Só sorridente. Não só do Corinthians. não Tem só gente que quer ficar bem com todo mundo. Qualquer time no Brasil não tem mais esse tipo de jogador. Tá, pois é. O último dos remanescentes é o Felipe Melo. Esse é um bom líder. Esse é ótimo, maravilhoso. Tem 2 assuntos para agora, Silver. Mudanças na base e alerta, sinal de alerta no profissional. O que é isso? Bom, vamos lá rapidinho. Vamos começar pelo futebol. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Corinthians tem o Racing quinta-feira no estádio Centenário de Montevidéu pela Copa Sul-Americana. O Corinthians tentando respirar e sobreviver à fase de grupos da Sul-Americana. Jogo contra o Racing no Uruguai. E domingo tem o Santos pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica. É hora de reagir. E o Hugo Souza, que assume erros quando falha individualmente, também tem moral para falar do todo. E ele cobrou geral. Vamos ouvi-lo. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar o chip muito rápido, porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis, né? E a gente precisa mudar um chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo, né? O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Então é a gente se cobrar, né? Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para que eu possa ajudar o grupo. Repercussão ainda da derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro fora de casa para o Mirassol no sábado à noite. E no domingo, o Dinei, ex-coordenador da base, Dinei, ex-jogador do Corinthians, tricampeão,
brasileiro pelo Corinthians, que estava na coordenação da base do Timão como funcionário terceirizado, entregou as contas publicamente. Ele poupou o presidente Augusto Melo, dizendo que confia muito no Augusto, agradeceu ao presidente, mas que não confia nas pessoas que tocam os processos da base corintiana, que tem muitas investigações. A própria Gaviões da Fiel andou divulgando, aí cobrando mudanças, ou colegas setoristas do Corinthians, até o Thiago Salazar, com muitas denúncias, mas o Corinthians postou a seguinte nota, agora a nota oficial do clube, do final da tarde. A atual gestão do Esporte Clube Corinthians Paulista manteve postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Mas o Corinthians alega que não tem nada de errado na base nesse momento e o Diney pediu para sair. Puxa vida, quanta coisa aconteceu. Cada dia, né? Confusão grande. E, a princípio, vamos poder abordar bastante esse assunto no domingo, no Mesa Redonda, porque o Diney estará aqui com a gente. Ai, dá até medo de falar. E é isso aí, galera. Tem mais novidade aí, tá bom? Deixa a sua opinião nos comentários o que você achou dessa matéria aí da Gazeta Esportiva, né, galera? E a bola da vez, né, galera, é o Ancelotti, né? Eu vou dar uma lida aqui pra vocês, tá bom? O Luxemburgo falou aí do técnico aí da seleção agora brasileira, galera. Eu tô muito feliz que ele aceitou aí, né, galera? Creio que agora a gente ganha a Copa do Mundo e vamos ganhar o Hexa aí, né, galera? Vamos ver, eu tô muito ansioso aí pra ver quem vai ser a escalação, qual a maneira dele de jogar. Porque com certeza a maneira dele de jogar é do Real Madrid e vai fazer muito aqui no Brasil. Cara, eu tô muito ansioso aí. Galera, eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? A atualização de hoje, ok? Luxemburgo diz que preferia técnico brasileiro na seleção e alerta Ancelotti, não é fácil. Vamos lá ver? A CBF anunciou o italiano Carlos Ancelotti como o novo técnico da seleção brasileira nesta segunda-feira. Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador do Brasil, deu as boas-vindas ao atual técnico do Real Madrid, mas afirmou que preferia um brasileiro à frente da amarelinha. Em seu perfil no Instagram, o treinador lembrou o período de 24 anos no Brasil. Se levantar uma Copa do Mundo e disse que a seleção atravessa um momento de instabilidade semelhante. Por isso, para ele, a escolha de um brasileiro para o comando do time seria mais adequada. Ele ainda fez um alerta ao italiano. E aí, galera, o que vocês acham aí da opinião do Vanderlei Luxemburgo, né? Continuando aqui, abre aspas, a seleção brasileira vem vivendo um momento muito difícil, uma instabilidade muito grande, uma desconfiança muito grande. Não existe uma empatia com a seleção e a população. A população com a seleção, a coisa está degringolada. Eu vejo o momento do Brasil como em 66, que foi a desclassificação para o Portugal. Ganhamos de 70, depois ficamos de 74, 78 e 82. Com uma excelente seleção. Não ganhamos a de 86, né? Com o mesmo treinador. Não ganhamos a de 90 e fomos ganhar em 94. Essa seleção vinha, galera, era bem pivete mesmo. Bem criança, lembro que passava de madrugada, né, galera? Então eu e meus irmãos e os amigos ali da rua sempre jogavam futebol, né? Golzinho. Lembro como se fosse hoje, cara. Top demais aquela época da Copa de 94. Foi muito bom demais aquela madrugada lá. A gente assistia o jogo lá. Aquelas bandeiras tudo pintadas no chão. A gente enfeitava todas as ruas. Deixa eu ver nos comentários o que vocês faziam aí, galera. Na sua época, né, galera? Eu tenho 37 anos hoje, né? Então eu tenho a honra de falar, não, eu vivi esse momento, muito top. Aí em 98, né, galera, com a mesma comissão técnica, fomos ganhar em 2002 e agora estamos vivendo um momento de instabilidade, disse Luxemburgo. Fecha aspas, né? Abre aspas, eu gostaria que fosse um técnico brasileiro, porque nós já ganhamos e vivemos o mesmo momento que estávamos vivendo hoje. Seria importante nós conhecermos a nossa essência e sabemos que podemos ganhar
acho que não temos mais tantos jogadores como nós tínhamos antigamente. Isso aí eu concordo com ele. Então, a vinda do Ancelotti é um momento bom. Bem-vindo, Ancelotti. Que tudo dê certo a você e que nos ajude a ir em busca de uma nova grande conquista. Não é fácil, aqui a nossa essência é diferente, mas eu tenho certeza que você, com sua sabedoria, vai saber conduzir a seleção brasileira rumo a uma conquista da Copa do Mundo, destacou, fecha aspas. Nascido na Itália, Carlo Ancelotti tem 65 anos e vinha dirigindo o badalado Real Madrid, galera, da Espanha, treinador de 1995. Ele acumulou experiências em grandes equipes da Europa, já dirigiu Juventus, Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique. Foi a segunda tentativa da seleção brasileira em contratar Ancelotti depois da Copa de 2022. Na primeira oportunidade, em 2024, o treinador preferiu seguir no comando do Real Madrid. É lógico, né? Que fase estava o Real Madrid, né, galera? Porém, na atual temporada, o comandante não conseguiu os resultados esperados e sua saída era prevista no time espanhol. Desde a despedida de Tite, após o fim do Mundial de 2022, a seleção brasileira amarga uma profunda crise. Nomes como Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior dirigem a equipe sem sucesso, né, galera? Nas eliminatórias, o time ocupa a 4ª posição com 21 pontos e ainda tem controlada a sua posição na zona de classificação do Mundial. 6 avançam e o 7º irá disputar a repescagem, galera. É isso mesmo. E aí, deixa sua opinião nos comentários, galera, o que você achou, né? Será que o Ancelotti futuramente aí vai ser campeão da Copa do Mundo de 2026, galera? Cara, eu tô muito ansioso para ver a escalação dele, para ver ele em campo, cara, ele escalando o time, cara. Eu tô muito ansioso para assistir esse primeiro jogo que ele vai comandar, galera. Top demais. Deixa nos comentários o que vocês acham, galera. E lembrando aqui, né, falando de Corinthians vai jogar fora de casa, né, contra o Racing, né, na quinta-feira, dia 15, né, às 19 horas, horário de Brasília, né, galera. Então, cara, o Corinthians tem que ganhar do Racing, tem a obrigação de ganhar do Racing, cara, obrigação. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá bom? Deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!